Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Prática Psicoteológica 1, Aconselhamento Pessoal. Em sexto lugar, evite dar conselhos sem pleno conhecimento de causa do que está acontecendo. Tenha em mente que a pessoa, ao trazer um problema para você, a pessoa está trazendo o problema segundo o ponto de vista dela. E, de repente, aquele ponto de vista dela pode estar incompleto, pode estar equivocado. Então, não responda sem antes ter questionado ou investigado as questões, as circunstâncias e as pessoas envolvidas. Talvez você tenha que fazer exatamente isso. Antes de responder um questionamento da pessoa, seria conveniente, em outro momento, você ter contato com aquela pessoa que aquele problema foi apresentado. Agora, cuidado ao ter contato com uma outra pessoa, não estar expondo a pessoa em aconselhamento. Em sétimo lugar, seja sensível aos sentimentos alheios. Olha, nunca use aquelas frases chavões, você não devia se sentir assim, isso não foi nada, ou outras semelhantes. Você não devia se sentir assim, mas a pessoa está se sentindo assim. Isso não foi nada, mas isso está sendo muito para a pessoa naquele momento. Então, seja sensível, procure realmente compreender como a pessoa está se sentindo ao expor aqueles problemas para você. Em oitavo lugar, seja gentil no seu modo de falar. Não use sarcasmo e nem críticas desnecessárias. Nunca perca o seu próprio controle emocional. Por mais que a pessoa irrite, algumas vezes ela vai irritar você duramente. Lembre-se, não é o momento de você perder a linha e brigar com ela. Agora é o momento de você ter um controle emocional muito forte. Então, seja gentil, seja controlado no seu modo de falar. Em caso de dúvida, fale lentamente. Procure articular suas ideias antes de expor qualquer ponto de vista. Em nono lugar, evite os conselhos que parecem ser soluções milagrosas e instantâneas para todos os tipos de problemas. Sabe por quê? Tais soluções simplesmente não existem. Por mais que se dê até para prever o desenrolar, o desenvolvimento da fala da pessoa ou de um problema que ela está expondo. Lembre-se que cada caso é um caso. O que pode ter sido solução para um pode não ser solução para outro. O que pode ter sido uma solução milagrosa para um pode não ser tão milagrosa, nem tão instantânea para outra pessoa. Então, tenha em mente. Evite os conselhos que parecem soluções milagrosas e instantâneas, porque tais conselhos simplesmente não existem. Em décimo lugar, antes de emitir qualquer tipo de juízo, tenha em mente 4 pontos básicos. Sempre reconheça os méritos das pessoas envolvidas. Lembre-se, todos têm qualidades, todos têm defeitos. Apenas ouça fatos e não faça seus próprios juízos prévios. Lembrar que mesmo uma pessoa que tenha um comportamento totalmente errado, você não está na pele dela para saber exatamente por que ela teve aquele comportamento aparentemente errado. Então, reconheça que a pessoa sempre tem méritos. Por pior que seja o seu comportamento, destaque sempre as qualidades positivas que você observou nesta pessoa em primeiro lugar. Em segundo lugar, não procure defender e nem justificar os erros de ninguém. Todos podem ter alguma parcela de culpa, apenas ouça fatos, não seus próprios juízos. Não procure defender, justificar, nem mesmo atacar quem quer que seja. Em terceiro lugar, tenha empatia, isto é, coloque-se no lugar da pessoa envolvida.
Se você achar que é perfeito absoluto, que jamais cometeria os mesmos erros, o mais provável é que você seja inapto para opinar sobre esse problema ou na vida daquela pessoa no momento. Lembre-se, aquela pessoa errou por um motivo muito simples. Ela é humana. E como todo humano, está sujeito a falhas, inclusive você, conselheiro. E em quarto lugar, antes de dar conselhos, siga sempre essa ordem. Apresente o problema de maneira clara. Qual o problema focal que você está abordando? É aquilo que a pessoa trouxe como queixa inicial? Ou durante todo o processo você percebeu alguma outra demanda qualquer ou alguma outra queixa qualquer? Então, apresente o problema de maneira clara que você vai discorrer a respeito do mesmo. Mostre o nível de responsabilidade do envolvido. Procure mostrar para ele até que ponto vai a sua culpa, independente da pessoa ter culpa ou não. Até que ponto os efeitos daquele problema afetarão a vida daquela pessoa em aconselhamento. Tenha sempre em mente, nunca tome partido, por um motivo muito simples. Você ouviu o ponto de vista de alguém e você está olhando o problema pela ótica, pela lente dos óculos daquela pessoa que expõe o problema. E, de repente, ao tomar partido daquela pessoa, você poderá estar cometendo um erro tremendo. Então, não tome partido. E tenha um parâmetro estabelecido na Bíblia e na justiça. Lembre-se sempre que nós falaremos o tempo todo de acordo com as linhas gerais da Bíblia, de acordo com a ética cristã e de acordo com a justiça. E quando nós falamos justiça, estamos falando sim justiça divina, estamos falando também justiça humana, porque nós não podemos estabelecer regras porque a Bíblia ensina tal e tal coisa. Mas essa regra bíblica pode não ser uma regra de acordo com a justiça divina. É óbvio que o que importa é o que a Bíblia diz, mas nós devemos ter cuidado até em expor isso, porque nós podemos gerar mais confusão do que solução. Um 11º requisito importante para o aconselhamento. Apresente sempre no processo de aconselhamento soluções quando possíveis. Nem sempre haverá de fato uma solução. Opções de ações a serem desenvolvidas, porque de repente a possível solução pode não acontecer. Que outras opções nós poderíamos trabalhar? E em terceiro lugar, opções para o caso da solução não ser bem recebida ou não se mostrar satisfatória. Não estamos falando da opção ela realmente não servir, mas a opção não ser do agrado da pessoa que trouxe a queixa, que veio pedir aconselhamento a você. Esteja sempre preparado para essa opção de que aquela solução que está sendo discutida pode não ser exatamente o que a pessoa quer. Porque muitas vezes, ou diríamos quase sempre, a pessoa não busca aconselhamento buscando uma orientação. A pessoa busca aconselhamento porque querem ter as confirmações das suas próprias ideias através da boca de outra pessoa, para depois dizer, porque fulano de tal falou assim, assim, assado, para ratificar um pensamento errado que a pessoa tem. Então, muitas vezes, a pessoa simplesmente não vai aceitar o que você vai falar para ela. Esteja preparado para isso. Um 12º ponto. Fale somente a verdade, por mais que ela possa ser dura, mas fale a verdade com amor. Considere se é realmente preciso e se vale a pena essa verdade. O terapeuta não pode mentir no aconselhamento em hipótese alguma. Ele tem que falar a verdade. Mas será que toda a verdade vale a pena ser dita?
Será que essa verdade realmente vai trazer uma solução ou vai trazer um problema maior? Pense nisso antes de falar. Um 13º ponto. Ao aconselhar outra pessoa, tenha em mente, o conselheiro é responsável pelo processo e não pelos resultados. Portanto, não espere uma solução rápida e perfeita. Ela poderá não vir ou nem mesmo existir. Tenha em mente, não cabe ao conselheiro tomar decisões pela pessoa em aconselhamento. Você está ali para ajudar a pessoa a pensar. Então, qualquer decisão que a pessoa venha a tomar é responsabilidade dela e não do conselheiro. Portanto, não assuma essa responsabilidade. Um 14º ponto. Lembre-se sempre, as pessoas estão mais dispostas a seguir seus exemplos que seguir seus conselhos. Então, antes de falar o que deve ou não deve ser feito, pensa bem. Você será um exemplo para essa pessoa após falar. Mas você já é um exemplo antes? A pessoa já olha você como exemplo digno a ser seguido? Então preste bem atenção, porque as pessoas querem seguir muito mais seus exemplos do que seus conselhos.